Zephyr, o Cavaleiro da Paixão. Na armadura rubra, onde o fogo arde, o cavaleiro do desejo que não se retém. A paixão se acende e o tempo retarda. É o amor ou a dor que ele contém. Ele tece os laços com arte sutil, e a solidão não tem mais lugar. Dois corações fazem um só abril, a chama da vida faz o amor brotar. Mas a mesma força que a união traz pode quebrar o laço com um golpe tão fundo. A semente da vida ele destrói e assim faz, e o desamor invade o coração bem lá no fundo. Ó Zephyr, Senhor da paixão fatal, que a tua força mostre sem hesitar, que o poder do amor pode ser tão brutal, onde a vida se cria e pode se quebrar no amar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 Daimons. E o Daimon de hoje é o Daimon de número 16, o Daimon chamado Zephyr, ou Zephyr, tá? Em algumas conexões ele se mostrou como Zephyr, tá? Preferia ser chamado como Zephyr, mas isso nas minhas conexões, tá? Para alguma outra pessoa pode ser até outra coisa. Enfim, tá tudo certo também. Pessoal, o Zephyr é um Daimon muito interessante quando nós estamos falando sobre as paixões, né? Sobre os relacionamentos, sobre também a união entre homens e mulheres, né? Até mesmo de forçar uma conexão, né? Ou seja, o Zephyr, ele é como se fosse o cupido, né? Mas, ou melhor ainda, como o manipulador de emoções, agindo como cupido, manipulando emoções ali para que algo aconteça entre duas pessoas, entre dois opostos ali, né? E o Zephyr, ele é muito interessante também, por quê? Porque é um Daimon tanto até mesmo quanto perigoso, mas é interessante. Vamos supor que você se conectou com o Zephyr ali para poder conquistar uma pessoa, para conseguir ali ter o amor de uma pessoa, né? Ou seja, aqui nós estamos falando praticamente de uma amarração amorosa. Só que você conseguiu essa pessoa e mais tarde vocês queriam ter filhos, formar uma família e mais tarde essa pessoa teve sucessivos abortos. Pode ter a ver com o Zephyr? Com certeza. Por quê? Porque o Zephyr ele também causa a infertilidade, a esterilidade, ele também rompe laços, ele rompe sementes ali, entendeu, pessoal? Então é um Daimon extremamente perigoso quando você não sabe o que você está fazendo. Então, em que questão ele se aplica positivamente, por exemplo, né? Vamos supor que você esteja com uma pessoa, que essa pessoa realmente ela quer estar com você, ela ama você e tal, mas alguém fez uma amarração amorosa para outra pessoa, ou para você ou para outra pessoa, enfim, e acabou separando vocês dois. Zephyr ele pode ser invocado justamente para se aproximar de novo da sua pessoa, tá? Agora, seria um tipo de amarração amorosa? Não considero bem dessa forma, tá? Por quê? Porque o laço já existia entre essas duas pessoas, entre vocês. E aí, por algum motivo injusto ali, foi separado, mas desde que se comprove realmente que foi injusto. Então sim, Zephyr ele consegue mudar a situação para que a pessoa volte para você. Mas na maioria das vezes as pessoas invocam ali o Zephyr justamente para causar rupturas de relacionamentos ou então para literalmente amarrar a pessoa, tá? Só que é preciso saber o que você está fazendo, porque senão pode dar muito ruim para sua vida, tá? Eu não recomendo que façam dessa forma, né? Então, como que eu recomendo que vocês utilizem ali da conexão com o Zephyr, né? Justamente para aumentar o seu magnetismo pessoal, para fazer com que você consiga dominar a sua própria energia sexual de forma com que você consiga atrair aquilo que você deseja. Então, de que forma que você pode fazer isso? Como um grande potencializador da lei da atração, por exemplo, utilizando ali da sua energia sexual. Então, por exemplo, vamos supor que você está ali ao invés de você ficar se masturbando, né, tipo, por nada, né, que a maioria das pessoas faz, não é bem indicado fazer isso. Então, coloque um objetivo, né, um objetivo que seja de fato bom para você ali, ao mesmo tempo em que você canaliza as energias de Zephyr. Tem coisas que infelizmente não dá para ser falado de forma aberta aqui no YouTube, tá, pessoal? Mas o Zephyr ele é muito, mas muito, muito, muito interessante. Vamos supor ali que você saiba o que você está fazendo, quer atrair uma determinada coisa para você,
e você está dentro da ritualística com Zepar, entendeu? Então, por exemplo, você pode estar ali praticando o ato de masturbação ao mesmo tempo em que você está já criando ali na sua mente, vivenciando na sua mente, como se já estivesse conquistado aquilo, né? Enquanto você está se masturbando e tal. E aqui vem uma dica interessante. Nessa primeira conexão, não cheguem até o final, não concluam ali, né? Não concluam ali o final da masturbação, entendeu? Aí vocês façam pelo menos 7 vezes essa conexão com ele e só ejaculem na última com o com o seu o desejo seu, aquilo que você quer materializar, como se já tivesse acontecido, sempre vivenciando essa situação na mente de vocês, tá? E o porquê que eu falo aqui que é importante trabalhar o magnetismo pessoal, né? Porque você, digamos assim, você entra num local, pode ser até mesmo de uma balada, pode ser um evento, alguma coisa do tipo, e todos os olhos se voltarão para vocês, tá? Então, a partir daqui, você já tem essa curiosidade, você já tem os olhares sobre você. E trabalhando com os outros daimons, né, você consegue ali desenrolar grandes oportunidades na sua vida. É só uma dica que eu estou dando, tá? Mas quando me conectei com o Zepar, o mais interessante foi justamente essa questão de utilizar ali do líquido seminal, né, enfim, do sêmen e tal, para as conexões com o Zepar. Então, para quem tinha essa dúvida, sim, o Zepar atua muito bem, ele age muito bem e positivamente com essas questões que envolvem o sêmen, tá, pessoal? Agora, aqui também vem um alerta, tá? Vem um alerta, principalmente para os homens. E sim, algumas mulheres vão me detestar por causa disso, né? Algumas magistas aí, tipo, que lidam com os daimons, não vão gostar disso que eu vou falar. Será que eu falo ou não? Enfim, tem muitas pessoas, pessoal, que estão vampirizando aí outras pessoas, né? Sugando energia justamente através ali do sêmen masculino, né? Então, aqui eu não preciso nem falar dos riscos, né? Olha que engraçado, hein, pessoal? Não era... Começou as interrupções aqui, né? Mas é interessante, né, pessoal? Porque algumas pessoas elas ficam com alguma outra pessoa que conheceu em algum momento e por algum motivo, depois disso, ela se sentiu completamente drenada, completamente sugada, né? E isso pode ter a ver, pode ser que você pegou uma vampira ali, entendeu? Uma vampira energética. Então tem que tomar muito cuidado, porque não apenas pelas questões de saúde, né, pessoal? Porque a gente sabe como é complicado nessas situações do contato ali, né, com o sêmen da outra pessoa e tal, questões de saúde, de doenças e tal e tudo mais. É preciso ter cuidado com isso, mas o maior cuidado que vocês têm que ter aqui também é justamente com essas questões energéticas, tá? Então tem muitas pessoas que estão praticando esse tipo de magia, então ela se encontra com a outra pessoa e ela drena a energia ali da outra pessoa através do sêmen, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, tá? E isso, por exemplo, serve tanto para homens quanto para as mulheres, porque algumas mulheres aí podem estar, né? Não estou generalizando, estou falando para quem pratica esse tipo de magia, tá, pessoal? Não vou misturar as coisas aqui. Tem mulheres que praticam magia que trabalham para o lado negativo, né? Algumas feiticeiras, bruxas e tudo mais, que trabalham de forma negativa, que pode estar trabalhando com as energias de Zepar, né? Sugando ali a energia de outra pessoa, né? Justamente se beneficiando do sêmen da outra pessoa. E alguns homens também, eles podem se beneficiar ali justamente trabalhando com a energia do sêmen ali, visando alguma coisa relacionada a alguma mulher. Então é preciso ter cuidado, é preciso reforçar suas proteções para não cair nesse tipo de armadilha. E sim, pessoal, isso é muito comum hoje, inclusive em alguns atendimentos meus aqui, isso foi muito comum, de pessoas que estavam sendo vampirizadas por pessoas que estavam praticando magia. A pessoa nem fazia ideia, né? Então, quando nós abríamos ali os oráculos, estava ali constatado que a pessoa estava sofrendo de um vampirismo, tá? Principalmente através do sêmen. Então foi bem interessante, por quê? Porque teve uma pessoa, uma cliente minha de tarô, né, de muitos anos, que ela se envolveu com uma pessoa e, e ela notou que depois de um tempo, ela ficou um tempo com essa pessoa, uns 6 anos mais ou menos, só que depois de uns 3 anos que ela estava com essa pessoa, ela começou a perceber... Pessoal, eu estou desviando um pouco o olhar aqui, porque eu também estou olhando nas imagens das câmeras aqui, porque apertaram a campainha, né, e depois a pessoa saiu e tal, enfim.
aí tem alguém ali, mas acho que não é aqui não. Enfim, e aí essa pessoa estava, né, com essa pessoa já há mais ou menos 6 anos, só que depois de uns 3 anos que ela estava com essa pessoa mudou alguns comportamentos, e ela notou que toda vez que ela transava com essa pessoa, com a pessoa que ela estava, com o parceiro dela, ela estava se sentindo drenada, né? E, e no caso, essa cliente aqui de tarô, né? Ela é do sexo feminino, né? Ela é de energia feminina, uma mulher, e ela estava notando que estava sendo drenada. E ela tinha a prática de fazer a ingestão do sêmen do marido, né? Então, só que depois de 3 anos ela começou a notar que tinha algo estranho, que ele mudou o comportamento, e toda vez que ela fazia isso ela se sentia mal. Ela começou assim, é como se fosse o corpo a dar uma definhada, e ela fez alguns exames e não tinha nada, tá, pessoal? Então foi meio estranho. Ela começou a secar, não era nenhum tipo de doença e tal, ela começou a definhar, e o marido dela, pelo contrário, ele começou a ficar mais forte, ele começou a se tornar uma pessoa muito mais atraente para as outras pessoas e tudo mais. E aí foi onde ela resolveu fazer uma consulta com os oráculos, né? Inclusive com muita vergonha, né? Não é à toa também, né, pessoal? Porque compartilhar esse tipo de coisa assim com outras pessoas é uma situação complicada, né? E ela, para ela se expor dessa forma, então ela veio, ela conversou comigo, então eu falei, não, fica tranquila, vamos ver o que está acontecendo e tal. Abriu os oráculos ali e mostrou ali que ela estava sofrendo um tipo de vampirização. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né, para essa pessoa, e ela foi confirmando algumas das coisas. Eu falei, então. Aí depois, mais tarde um pouco, né, depois de alguns dias, tal, que a gente vai acompanhando esse caso aí devagar, né, com todo cuidado. Aí depois de alguns dias eu fiz uma conexão também com outro Daimon, tá? Não falaria aqui qual que é o Daimon, mas fiz uma conexão com outro Daimon, e ele me falou que o marido dessa pessoa estava praticando, né, uma magia mais assim sombria, né, uma magia mais trevosa. Ele tinha entrado para um grupo, alguma coisa desse tipo, e ele estava vampirizando, né, a própria pessoa que ele estava, né? E aí foi complicado. Aí eu peguei as instruções e tal para poder trabalhar nessa quebra de magia, né? E ensinei uma coisa para essa mulher, tá, pessoal? Para ela fazer todas as vezes que ela fosse transar com ele. E aí o que que aconteceu? Já na terceira vez que ela foi transar com essa pessoa, ele já perdeu o interesse nela, tá? Ele perdeu completamente o interesse nela e se afastou. Não falou nada, simplesmente sumiu. Mas por quê? Porque foi feito um trabalho nela justamente de como se fosse um fechamento do corpo dela e das energias vitais dela, foi feito um fechamento completo dela. E assim que fez esse fechamento, também foi colocado ali uma energia para que todas as vezes que, se ele, claro, se a pessoa em si tivesse ali realmente fazendo algo e tal para poder vampirizar ela, ele se afastasse, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. Ele se afastou, não falou nada, simplesmente sumiu no mundo, entendeu? Ela nunca mais teve notícias dele, tá? E ela voltou à vida. Um mês depois é como se fosse outra pessoa. Quando eu olhei para ela, nem mesmo eu acreditei, tá? Então, é preciso tomar sim cuidado, tá, pessoal, com algumas coisas. Por quê? Porque vocês podem destruir a vida de outras pessoas e no fim você acaba destruindo a sua também. Você pode até obter conquistas por um tempo, mas uma hora as coisas são reequilibradas. Esquece essa questão de karma. Entenda a questão de reequilíbrio. Por isso que existe dia, existe noite, existe calor, existe frio, tudo é necessário. Existe anjo, existe daimon, pessoal. Pelo amor de Deus. Entendam isso, tá? Entendam isso. Tudo que você começa a utilizar de forma extremamente desequilibrada, mais cedo ou mais tarde será reequilibrado, porque o natural é o equilíbrio, entendeu? As pessoas falam, não, o caos também existe. Sim, o caos existe para que haja ordem, entendeu? Existe a ordem porque tem o caos. Entende? É o equilíbrio, não tem como fugir dessa questão, pessoal. Então, cedo ou tarde, mesmo que vocês esteja obtendo vitória, cedo ou tarde as coisas se reequilibram. Então é por isso que eu falo para vocês tomarem muito cuidado com essas questões, tá? Aqui foi só um exemplo, tem muito mais, tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado com isso. E quando eu me conectei com o Zefar, né, eu senti ali um calor, né, um calor sutil. Então
Não cheguei a ver ele exatamente e senti um calor sutil. Então, pessoal, para quem for se conectar com o Zefar, eu indico para vocês que vocês utilizem ali, eu aconselho que vocês utilizem dessa energia de forma positiva para melhorar o magnetismo de vocês, tá? Ou então, se você quer utilizar dessa energia para ter benefícios sexuais e tudo mais, façam então algo da seguinte forma: façam com que você melhore seu magnetismo e que pessoas que ressoem ali com o que você está querendo se aproximem de você, que consigam ali se encontrar, que ressoem com aquele seu desejo, entendeu? Assim você não interfere exatamente no livre-arbítrio de ninguém, é questão de ressonância, entendeu? E dá tudo certo também, as coisas facilitam bastante, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, boa sorte e luz na sua jornada, me chamo Colom, gratidão.